Olá, olá, olá. Negros Online. Hoje nós temos aqui uma verdadeira convidada super especial, provavelmente a futura, não, certamente a primeira mulher a presidir a OAB do Rio de Janeiro, muito em breve. E antes de eu passar a palavra para a Ana Tereza Basílio, a gente vai falar sobre a mulher na advocacia. Eu quero convidar você para se inscrever aqui embaixo e fazer o like ou gostei e se inscrever no canal da TV os Zumbi dos Palmares, a Unis Palmares, a faculdade da raça negra brasileira. E aí, por fim, então, pegamos a Ana Tereza Basílio. É, Ana Tereza, primeiro, as boas-vindas. Quero que você fale um pouquinho de você, como é que você virou essa potência da advocacia, e aí partimos para a mulher na advocacia. Meu querido amigo Adame, é um prazer enorme estar aqui nesse programa com você. Adame é um amigo querido de muitos anos, parceiro de muitas lutas. É uma alegria muito grande estar aqui, principalmente para falar sobre a mulher advogada, as dificuldades que a gente enfrenta. Eu sou Adame, advogada há 36 anos, atuo na área civil, consumidor, empresarial. E hoje eu exerço o cargo de vice-presidente da OAB do Rio. São muitos desafios, né? Eu comecei a carreira, não tinha parentes advogados, né, Dani? E eu tive muita dificuldade realmente no início da minha carreira, tinha poucos recursos, mas a advocacia é muito generosa, né? E tudo que eu tenho hoje na vida eu devo à advocacia. Eu fui bolsista quando eu estudei na Cândido Mendes, e eu devo isso ao falecido Silvio Capanema de Souza, que foi quem conseguiu a bolsa. E sempre foi assim um grande mestre para mim e para toda a minha família, né? Ele é muito amigo nosso. E foi tudo assim bastante difícil por ser mulher. Nós mulheres a gente tem que trabalhar bem mais para chegar no mesmo lugar que os homens. Ainda mais há 30 anos atrás, né? Mas deu tudo certo. Eu comecei a estagiar graças a um colega de faculdade que me indicou para uma imobiliária. E aí eu fui crescendo com trabalho, com muito, muito estudo. E graças a Deus, nessa profissão maravilhosa, deu tudo certo. E hoje, né, Adame? Hoje a gente na OAB, e você também faz isso. Eu e você, o que fazemos é doar de volta à advocacia o que ela nos deu, né? E aí a gente trabalha para melhorar a vida do advogado, para a gente ter mais facilidade de trabalho, trabalha em prol da sociedade também, porque a OAB a gente sempre tem que dizer, né? Não é uma entidade de classe apenas. A OAB tem missões legais previstas no seu estatuto, né? Em que ela também tem que agir aí na defesa da sociedade, a defesa das boas bandeiras. E a gente tem trabalhado muito nisso e muito com a sua ajuda, né? Principalmente na questão do combate ao racismo, da questão da reparação, que é uma bandeira importantíssima que você sempre levanta, temas muito importantes, assim, temas muito caros a toda a sociedade. E a gente também precisa lembrar que esse trabalho na OAB é um trabalho pro bono, o seu, o meu e o de todos que estão lá, um trabalho pro bono e um trabalho mesmo de doação, doação de tempo, doação do nosso esforço para uma finalidade em comum, que é principalmente fortalecer a advocacia, né, e a advocacia é a base da democracia, né? Então, esse Galera trabalho que não é do direito, quando a vice-presidente fala em pro bono é de graça, viu, gente? é 800. É, a Exatamente. gente tem é muito grande, vai para muitos alunos, muitos estudantes e para o Brasil inteiro. Você acha que o cenário atual da mulher na advocacia ele está melhorando, né? Eu vejo uma melhora assim.
Hoje, Adame, aqui na OAB do Rio, nós mulheres já somos 52% dos advogados inscritos, portanto, somos a maioria. Eu vejo assim um maior espaço para a mulher, vejo mais mulheres presidentes de comissão, mulheres brancas, mulheres negras, eu vejo mais mulheres debatendo os temas, mas a gente precisa também reconhecer, Adame, que nos grandes escritórios de advocacia, nas grandes empresas, nos jurídicos, os cargos mais altos ainda são raros a ocupação por mulher. Então, a gente já melhorou muito na bandeira das mulheres, mas a gente ainda tem muito que avançar. Então, acho que o futuro na advocacia é um futuro. Eu estou muito animado porque eu estou fazendo uma mentoria. Você tem um programa ótimo da mentoria implementado na seccional, mas eu estou fazendo uma mentoria para a advocacia digital. Estou aprendendo muito e eu queria que você falasse do futuro da advocacia. Nós tivemos, Adame, uma mudança abrupta da nossa forma de trabalhar. Isso nunca é fácil, nunca é simples. Veio a pandemia e o processo que já estava eletrônico, mas ainda as pessoas se habituando àquela realidade 100% digital, de uma hora para outra o nosso trabalho ficou 100% digital, né? E houve uma mudança muito grande, não só na forma de trabalhar, mas também no próprio retrato da advocacia no Brasil. Hoje, a gente teve uma mudança muito grande depois da pandemia com a desregionalização da advocacia. Hoje eu vou num foro do interior, por exemplo, eu fui outro dia a Cordeiro, que é no interior do Rio. Mas é interessante, Adame, porque a gente vê a realidade. A realidade a gente tem que ver com os nossos próprios olhos. Não adianta olhar relatório, a gente tem que ir lá olhar. Cordeiro, por exemplo, em reunião com a juíza de Cordeiro, ela me disse, doutora Ana, a maioria dos advogados aqui são de São Paulo e de Minas. Eu falei, como? Houve uma invasão no interior de advogados de outros estados. E isso é uma desregionalização da advocacia, porque o Adame, advogado do Rio de Janeiro, ele pode de manhã fazer uma audiência no Amapá e de tarde no Rio Grande do Sul, e advogar muito bem nesses dois casos. E isso reflete numa mudança estrutural da própria concorrência entre os advogados. A gente antigamente, antes da pandemia, que não é nem tão antigamente assim, a gente tinha a figura do advogado correspondente, do audiencista, e o processo eletrônico tornou essas figuras menos úteis para os colegas. Então, está havendo uma grande mudança nas feições da advocacia. E a gente tem que pensar o seguinte: outro dia um advogado de Niterói chegou assim, ai, doutora Ana, estamos tendo muita concorrência na área trabalhista dos advogados de São Paulo, que estão entrando no mercado de Niterói. Aí eu virei para ele e falei assim, meu caro, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer concorrência com ele lá em São Paulo. A gente vai ter que se desregionalizar e trabalhar no país inteiro. E aí entram aquelas regras de publicidade, avidações éticas, mas a gente vê que há muitos escritórios de outros estados fazendo propagandas ilícitas perante o nosso código de ética e atraindo clientes de massa de outros estados. E isso é um papel importante que a OAB tem de coibir, né, Adame? Tem um provimento importante sobre essa questão e que eu estou atento lá na mentoria lá. Eu queria saber agora, não poderia deixar de fazer essa indagação, querida Ana, é sobre o papel da OAB e da advocacia, em geral, na questão racial no Brasil e na reparação da escravidão, que eu lido há muito tempo com isso aí, e você sempre foi uma parceira de primeira hora. Eu esclareço para todos aí que eu conheço a Ana muito tempo antes dela ser a vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Então, é importante a sua opinião agora, especialmente no momento que a gente vive hoje.
Sem dúvida, Dami. Eu também queria aqui registrar que eu sou uma admiradora do seu trabalho, da sua luta pela reparação, que é uma luta extremamente justa, extremamente relevante. Eu vi os seus embates com Portugal, é, fiquei horrorizada com algumas posições do governo português, como eles estão atrasados nesse tema, né? Mas eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, eu acho que a gente tem que lutar, inclusive na OAB, pela reparação, pelo combate à discriminação racial. A gente tem que ser muito duro e verdadeiramente intransigente com esse tipo de conduta, Dami. Nós estamos no século XXI e esse não pode, não, isso não pode ser mais tema a essa altura da vida, né? Nós já estamos Inclusive para os não advogados, né? e Inclusive para os não advogados que assistem o nosso programa também. inclusive para os não advogados. E eu acho também, sabe, Adame, que a gente pode, e você é a grande referência nessa área, com certeza, para a gente na Ordem do Rio de Janeiro, e eu acho que a gente pode ter uma estrutura de trabalho, eu acho importante que a sua comissão tenha abertura em universidades para fazer palestras, em escolas, porque, ao fim e ao cabo, a gente está falando de um problema cultural que a gente precisa ajustar. E nada melhor do que a gente falar para os jovens, para as crianças. Eu acho que a ordem, com a sua comissão, você ampliando e a gente criando mesmo agendas mensais de palestras em universidades, em palestras em universidades, mesmo que o curso não seja de direito, curso de medicina, curso de engenharia, eu acho que a gente tem essa missão de plantar tâmara, né? Que pode demorar para colher os frutos, mas eu acho que a gente tem que mudar na base, sabe, Adani? Ana Tereza, e o que a advocacia e aqueles que assistem todo o que ocorre na advocacia no Rio de Janeiro e no Brasil podem esperar das próximas eleições? E falo das eleições da OAB e das eleições também municipais que ocorrerão nesse ano aí. É um tema amplo e estão todos olhando para o que você vai dizer, como você vai se comportar. Outro dia eu fiz uma crítica que o comportamento que se faz, que se cobra das mulheres, é muito menos, é muito mais do que se cobra dos homens. Então, a pessoa tem que estar ali vigiando o tempo todo. Eu queria que você falasse muito à vontade dessa permanente vigilância também, que é para as mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres de todos os segmentos raciais. É Por verdade, favor. Adani, é verdade. Mas começando pelo um ponto importantíssimo que você destacou, que são as eleições municipais que nós vamos ter esse ano. A gente precisa lembrar, para quem está nos assistindo, quem está nos dando a honra de nos assistir, que o voto é um instrumento muito poderoso e às vezes a gente não se dá conta disso. Eu fui 4 anos desembargadora eleitoral no TRE e eu visualizei de dentro da justiça eleitoral o poder do voto. E a gente precisa lembrar, Dani, que tanto a participação de homens e mulheres, negros e negras na política, de mulheres negras e brancas na política, aqueles grupos que estão pouco representados nos órgãos de poder mesmo, a gente pode mudar essa realidade com o nosso voto. Não importa se você é de direita, de esquerda, ou se você se alinha com o centro, isso não é relevante. O relevante é que a gente utilize de uma maneira útil o nosso voto. Se eu, Ana Tereza, acho que tem poucas mulheres vereadoras negras, eu vou buscar, dentre as candidatas vereadoras negras, aquela que mais está de acordo com as minhas ideias. Se eu acho que tem poucas prefeitas no Brasil mulheres, eu vou buscar no município em que eu voto, a mulher que esteja com capacitação, com as ideias convergentes com as minhas para eu votar.
Então, é muito importante ao eleitor lembrar que não é chegar na urna e quem mesmo eu vou votar e vota de qualquer jeito. Gente, vamos fazer um trabalho, vamos 5 dias antes das eleições, dar uma olhada em quem são os candidatos, o que está faltando no legislativo. É mulher negra, é homem negro? Vamos procurar pessoas habilitadas, que certamente teremos opções habilitadas, e votar nessas pessoas, porque a gente pode corrigir o que está errado. A gente pode corrigir com voto. E eu diria que na OAB, Adame, é a mesma coisa. Nós vamos entrar em novembro em eleições na nossa OAB. É uma tristeza o número de advogados que não aparecem nas eleições, que não vão votar. E a gente precisa lembrar que a advocacia, quem advoga de verdade, não consegue atuar sem ter a proteção da ordem. Quem é que está livre de ter uma arbitrariedade contra si próprio, de sofrer uma violência do Estado? Eu já sofri, várias pessoas já sofreram. Sofreu. Todos nós. Então, a ordem é um instrumento de trabalho para a advocacia. A ordem forte é indispensável a nós, advogados. Não importa se é advogado rico, pobre, mediano, do interior da capital, ela é a nossa força na hora que a gente sofre uma arbitrariedade, que a gente precisa de um auxílio. Então, vamos votar. Olha, se você não concorda com um candidato, vota no outro, mas vamos exercer o dever cívico que a gente tem e vamos votar. A abstenção, é muito triste ver a abstenção na eleição da ordem. E os colegas precisam realmente ter consciência da importância da ordem para a advocacia, seja ela de que patamar for, e seja ela de que atividade for. Só a ordem consegue combater o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a polícia. Só ela tem essa força. Então, não vamos deixar de votar em novembro. Me diz o seguinte, eu não sei, acho que o programa já está se encaminhando para o final. Eu já de antemão quero te agradecer muito o tempo que se destacou hoje aqui para a audiência do Negros Online, da Universidade Zumbi dos Palmares, né, que tem ampla adesão, mas eu queria deixar os minutos finais para você fazer um grande apanhado do que representa a eleição da primeira mulher na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é uma coisa inédita, em 80 anos a gente não teve, sei que vai ajudar as mulheres de todas as cores. Isso é uma coisa muito importante. Eu irei oportunamente me inscrever, me candidatar à ordem. Nunca houve uma mulher presidente no Rio de Janeiro, o que também é assustador, né, Dani? Como é que pode? Desde a criação da ordem, nunca uma mulher foi presidente no Rio de Janeiro. É surreal essa realidade. Mas o que eu pretendo, se a eleita for e se me derem essa honra de representar a advocacia, é, em primeiro lugar, manter a ordem apartidária, sabe, Adani? Eu acho que a ordem não pode entrar em discussões partidárias. A ordem está acima das discussões partidárias. A ordem tem discussões institucionais, democráticas, constitucionais. Essas são as nossas bandeiras. E aí não importa se é de direita ou de esquerda, se é de centro, o que nos importa são os direitos constitucionais, a defesa da sociedade. Então, em primeiro lugar, a questão crucial para mim é realmente a OAB distanciada da política partidária. Assim, o segundo objetivo maior é a ordem totalmente focada para a advocacia, para o advogado. O advogado está sendo bem atendido no presídio de Volta Redonda? Não está? Então vamos pegar o carro, vamos lá e vamos ver o que está acontecendo e como é que a gente resolve isso. Ordem voltada para o advogado do dia a dia, aquele que está tendo dificuldades. A ordem também precisa dar oportunidade de trabalho. Eu acho que a gente precisa fazer feiras de estágio, feiras de trabalho. Eu acho que a ordem tem a capacidade de aglutinar contratantes e pessoas dispostas a trabalhar. E eu acho também que a ordem tem que ser uma parceira da sociedade
e em melhorar o nosso estado como um todo. A violência no Rio de Janeiro afugenta os investimentos, as empresas, e nós, advogados, sofremos muito com isso, né? Porque sem um investidor aqui, você não tem disputas trabalhistas, você não tem disputas cíveis, e a gente está num processo de empobrecimento muito grande do estado do Rio. E eu acho que a ordem tem que apoiar também movimentos de fortalecimento do nosso Estado, da nossa economia, que está em frangalhos. Então, acho que isso é muito importante também. E há outras propostas que a gente tem. Eu acho importante criar o Centro Cultural da UAB. Nós não temos centro cultural. Eu faço questão, se eleita for, de criar. E eu faço questão também que você faça uma exposição lá sobre um dos temas das suas comissões para a gente lançar esse Centro Cultural da Advocacia. Eu quero fazer exposições também artísticas de advogados, fotos, quadros, música. Acho importante a gente também dar atenção ao lado cultural. Agora, você já sabe, eu acho que todo mundo que me conhece já sabe que, assim, a minha prioridade absoluta é passar conhecimento de qualidade gratuito para a advocacia. Eu acho que não temos outro caminho para crescer senão o conhecimento, o estudo e a atualização. Então, a mentoria e a ESA são dois instrumentos fundamentais para a gente fazer isso. Hoje a gente já tem na mentoria 20 mil alunos inscritos, né? Mas a gente tem que ampliar isso. O meu projeto maior é levar pós-graduação, mestrado e doutorado gratuito na ESA para advocacia. Se eu conseguir algum dia implementar isso, eu vou ficar muito feliz. Processo civil, previdenciário, eu acho que a gente dando aquele advogado que não tem acesso, não tem recurso, que está no interior, acesso ao currículo de qualidade, a gente vai estar valorizando toda a advocacia, Dani. Querida Ana, e me diga o seguinte: e a inteligência artificial, que tem sido permanente preocupação e ponderação do ministro Barroso, tem falado isso tantas vezes do Supremo, como é que isso está na vida do advogado que está lá na ponta? Eu acredito, Adame, esse é um ponto importantíssimo. Eu acredito que a inteligência artificial nunca vai substituir o advogado. Ela vai vir como mais uma ferramenta de auxílio para agilização, para facilitação do trabalho do advogado. É, por mais desenvolvida que seja a máquina, ela nunca vai ter aquele sentimento da situação, aquela humanidade de se verificar uma situação e buscar um caminho para solucionar um problema. E eu digo a mesma coisa para os juízes, né? E me preocupa muito, Adame, é, essas colocações do Poder Judiciário, também aqui do Rio, de Brasília, no sentido de ter primeiras minutas de decisões elaboradas pela inteligência artificial. Eu acho que a gente ainda não tem um grau tecnológico que permita um procedimento desse com segurança. Outro dia, a manchete do Globo era uma receita que o ChatGPT deu para alguma pessoa, dizendo que um dos ingredientes era pedra. A gente ainda não chegou num estágio em que a inteligência artificial esteja funcionando de maneira segura. Então, eu acho que não é prematuro que as primeiras minutas de decisão judicial sejam feitas por esse método. E os juízes com 10, alguns com 15 mil processos no seu cartório, não vão conseguir revisar com o cuidado que hoje a inteligência artificial exige, porque ela comete essas atrocidades. Outro dia mesmo, o site Migalhas noticia que uma petição feita no ChatGPT, o ChatGPT inventou um acórdão do STJ. Ou seja, isso é muito perigoso, né, Adame? Eu acho que a gente tem que investir sim, mas como ferramenta de auxílio. E vamos ver no futuro se ela vai atingir um grau que se possa dar atividade de maior confiança para a inteligência artificial. Eu acho muito importante essas suas considerações,
creio que é importante também destacar o papel que a OAB tem na defesa dos direitos humanos, dos direitos da sociedade, que muitas vezes a OAB foi a guardiã desses direitos, ao lado dos direitos corporativos, né, de funcionar como associação de classe, mas sempre foi uma peça fundamental nos direitos da sociedade. Sem advogado não há democracia. Aliás, a gente jura, quando recebe a carteira da OAB, a defesa dos direitos humanos. É um ponto muito importante a defesa dos direitos humanos. A intolerância religiosa tem que ser combatida. Nós temos muitas bandeiras importantes e muito trabalho pela frente, né, Dami? A gente tem uma surpresa aí muito em breve sobre essa questão da intolerância religiosa lá junto do TJ. Só você que sabe. Mas Ah, vamos guardar segredo aí. não, gente, é maravilhosa mesmo. É isso aí. Com isso, a gente se despede. O meu bom dia, boa tarde, boa noite. Estivemos hoje aqui com a duas vezes vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro, Ana Tereza Basílio, advogada de sucesso, competente, né, que está aí, né, muito provavelmente será a primeira mulher a presidir, porque a gente só vê gente apoiando, satisfeito e feliz. Então, acredito que essa profecia vai se cumprir muito em breve, e eu já queria agendar a primeira entrevista da futura presidente, um programa Negros Online, que a gente vai estar aqui torcendo por você. E também. Gente, se isso acontecer, em janeiro estarei eu e a Dami fazendo aqui uma live para você. E a Esperança Garcia na sua posse lá. Amanda!